No dia 16 de outubro de 2014, após 3 semanas de missão, Skylar, um jovem soldado de 20 anos, retorna para casa. Sua jovem esposa, Danielle, está nas nuvens, ansiosa para reencontrá-lo. Ela passa o dia inteiro preparando tudo, lava os cachorros, compra velas, mas infelizmente, o tão esperado reencontro vai se transformar em tragédia. Danielle veio ao mundo prematuramente, 7 semanas antes do previsto, no dia 11 de janeiro de 1995, pesando menos de 1,5 kg. Os médicos estavam muito pessimistas quanto às suas chances de sobrevivência, pensando que ela não resistiria à noite. Mas Danielle lutou, desafiando todas as probabilidades, e sobreviveu. Essa força, tenacidade e vontade de viver nunca a deixariam. Infelizmente, a vida não a poupou. Quando ela tinha apenas 2 anos, sua mãe faleceu de câncer. O companheiro da mãe não obteve a guarda. Então Danielle e seus 3 irmãos foram acolhidos pela avó e se mudaram para viver com ela na Califórnia. Danielle viveu anos felizes ao lado da avó, embora, às vezes, o fim do mês fosse um pouco difícil. Foi lá que conheceu James Peltier, um vizinho que rapidamente desenvolveu um carinho pela família. Ele costumava fazer atividades com as crianças de sua vizinha, levando-as ao cinema, restaurantes ou acampamentos. Ele era considerado quase um segundo pai por Danielle e seus irmãos. Aos 14 anos, a jovem passou por outra tragédia. Sua avó, a quem ela tanto amava, faleceu devido ao câncer. A família passou a viver com o padrasto, Michael, ex-companheiro de sua mãe, que sempre manteve contato com os filhos de sua ex-esposa falecida e adotou Danielle. Infelizmente, essa estabilidade e carinho foram breves. Como mais um golpe do destino, Michael enfrentou sérios problemas de saúde e faleceu também. Durante a adolescência, apesar dos desafios, Danielle era uma jovem cheia de vida e muito querida. Apaixonada por maquiagem, ela também era membro da equipe de cheerleaders do colégio e tinha muitos amigos, incluindo Michaela, a quem considerava sua irmã de coração, pois ambas haviam perdido a mãe ainda jovens. Danielle era extrovertida e adorava estar no centro das atenções. Animada e sempre de bom humor, seus amigos a descreviam como uma pequena bomba de dinamite. Nunca tendo tido um lar estável ou uma figura parental presente a longo prazo, Danielle sonhava em casar com seu príncipe encantado e formar sua própria família. Ela desejava ser uma boa mãe e uma esposa dedicada, ter um lar acolhedor e viver feliz, rodeada de seus futuros filhos e marido. Contudo, por causa de sua situação familiar, Danielle sofria de uma grande insegurança emocional, que tentava compensar com seus namorados e, em especial, com a família deles. Ela se envolvia muito rapidamente e profundamente nos relacionamentos, mas seus namorados não compartilhavam da mesma visão, por serem jovens e não estarem prontos para o tipo de compromisso que Danielle esperava. Por isso, as histórias de amor acabavam rápido. No início de seu último ano do ensino médio, Danielle conheceu no Facebook o jovem que consideraria seu príncipe encantado, Skylar Nemetz, de 18 anos. Skylar havia acabado de se formar em uma escola próxima de Danielle e estava prestes a se juntar ao exército. Entre eles foi amor à primeira vista. Rapidamente, iniciaram um romance apaixonado. Sentindo a falta de segurança emocional, Danielle acreditava ter finalmente encontrado sua outra metade, alguém que preencheria o vazio em seu coração. Ela falava de Skylar aos amigos como o homem de sua vida, aquele com quem se casaria. As coisas evoluíram rapidamente entre eles. Um mês após o início do relacionamento, Skylar, que vivia com a mãe, perguntou se Danielle poderia morar com eles. A princípio, sua mãe hesitou, achando que as coisas estavam acontecendo rápido demais. Contudo, ela percebeu o brilho nos olhos do filho ao estar com Danielle, e, encantada pela jovem, acabou permitindo. Do lado de Danielle, essa mudança chocou seus amigos, que achavam que o relacionamento estava avançando rápido demais e temiam que acabasse como os anteriores. Mas Danielle estava nas nuvens. Na casa de Skylar, a convivência era perfeita. Danette, a mãe de Skylar, adorava Danielle e a acolheu como se fosse sua filha. Rapidamente,
Daniele passou a chamá-la de mãe. Pouco tempo após a mudança, Sklar partiu para o treinamento militar na Geórgia. No Natal, 3 meses após o início do relacionamento, ele voltou para passar as festas. Com muita empolgação, eles passaram o primeiro Natal juntos, e Daniele sentiu que finalmente havia encontrado a família que lhe faltava. Durante uma caminhada no topo de uma montanha, de forma muito romântica, Sklar tirou do bolso um anel de diamante que acabará de comprar e a pediu em casamento. 3 meses depois, em 7 de março de 2012, logo após terminar o treinamento militar, o casal se casou. Daniele tinha apenas 17 anos, Sklar, 18. Ela deixou a escola para acompanhar o marido para Washington, onde ele foi alocado. Ela estava radiante com a nova vida, agora como esposa de Sklar. O casal mudou-se para um pequeno apartamento de 2 quartos em Lakewood, próximo à base onde ele estava estacionado. Após 6 meses de relacionamento, recém-casados, eles estavam completamente apaixonados. Daniele se matriculou em uma escola local para terminar o último ano e, pouco depois, conseguiu um emprego em uma empresa de balcões de granito. Não era o trabalho dos sonhos dela, mas sentia-se feliz com a nova vida. Ela sonhava em abrir um salão de manicure e, nas horas vagas, aprendia a fazer unhas assistindo a vídeos no YouTube. O casal tinha muitos planos e um futuro promissor. Adotaram 2 cães, sonhavam em ter uma família e viajar o mundo juntos. Ambos compartilhavam uma paixão por armas e adoravam ir ao estande de tiro para praticar. Desde cedo, Sklar cresceu cercado de armas. Seu pai o ensinou a manuseá-las com segurança e ele deu seu primeiro tiro aos 4 anos. Em 2014, 2 anos após o casamento, o casal possuía uma bela coleção de armas, com mais de 15 delas no apartamento. Para mostrar o quanto eram apaixonados por esse hobby, Sklar presenteou Daniele, em seu aniversário, com um rifle AR-15 personalizado em azul. Em 27 de setembro de 2014, Sklar partiu para um treinamento de 3 semanas. No dia 16 de outubro, ele voltou para casa. Daniele estava muito animada com o retorno do marido. Ela passou o dia preparando tudo para recebê-lo. Arrumou a casa, comprou velas para criar uma atmosfera romântica e até lavou os cães. À tarde, foi até a base militar para buscá-lo. Antes de sair, ela ligou para sua amiga Michaela para expressar sua alegria pelo retorno de Sklar. Para comemorar o retorno após 3 semanas rigorosas, Sklar pediu a um amigo militar, que morava perto deles e havia chegado antes, para comprar 2 garrafas de bebida. Nos Estados Unidos, é necessário ter 21 anos para comprar álcool, e Daniele tinha apenas 19. Ele recorreu então a um colega, Anthony, e você verá que esse detalhe será importante. O casal voltou ao apartamento e, para a ocasião, pediu uma pizza. Sklar serviu um copo de bebida e relaxou na cama. Durante esse momento, Daniele fez uma chamada de vídeo com sua melhor amiga, Michaela. Durante a chamada, Michaela viu Sklar deitado na cama, sorrindo e acenando. Daniele estava radiante com o retorno dele. Enquanto ainda falava com Michaela, ela correu até ele e pulou em seu colo. Os jovens casados pareciam felizes por estarem juntos novamente. Esses seriam os últimos momentos de felicidade deles, pois 12 minutos depois, o 911 recebeu 2 ligações diferentes, dos vizinhos do casal. As 2 testemunhas afirmaram ter ouvido um tiro. Ao chegarem ao local, encontraram Sklar em lágrimas, contando que Daniele, ao manusear uma de suas armas, acidentalmente se feriu. Ele afirma que ela está morta. Ao fundo, é possível ouvir Sklar chorando, recusando-se a permitir que entrem no apartamento e a falar com o operador. Os vizinhos pedem ajuda, e os policiais chegam rapidamente. No quarto de hóspedes, encontram Daniele sentada diante do computador, com a cabeça caída sobre um dos ombros e uma grande mancha de sangue no chão. Ela foi atingida por um tiro a queima-roupa na parte de trás da cabeça. Infelizmente, é tarde demais. Ela é declarada morta no local. Do lado de fora do apartamento, Sklar está encostado no para-choque do carro, chorando. No entanto, um policial nota que, apesar dos soluços, seus olhos estão secos.
Como justificativa, ele declara: "Não sei porque não tenho lágrimas." Embora tenha dito ao vizinho que Daniele havia se ferido acidentalmente, Sklar afirma aos policiais que, ao tentar guardar o fuzil, ele escorregou de suas mãos e disparou acidentalmente, matando Daniele, que estava sentada em sua mesa. Logo descobriremos que essa não é a última versão que ele dará aos investigadores. Às 18h07, ele é preso e colocado no banco traseiro de um carro da polícia, onde é informado de que está sendo gravado pela câmera. Ele então começa um estranho monólogo que dura 35 minutos, todo o trajeto até a delegacia. Ele alterna entre soluços e gritos de "Jesus, Jesus, me mata", clamando repetidamente seu amor por sua esposa. Seu comportamento parece completamente exagerado para os investigadores, soando muito falso. Na delegacia, é interrogado por 5 horas. Sklar explica que o fuzil, o mesmo que ele deu de presente para Daniele em seu aniversário alguns meses antes, estava guardado no armário do quarto. Ele diz que Daniele levou o fuzil até o quarto de hóspedes, onde ele estava, pedindo que ele o guardasse no cofre. Naquele quarto, também estava o computador de Daniele. Quando ela se sentou no computador para terminar seu trabalho, estava de costas para Sklar. Ele então pegou o fuzil, achando que estava descarregado, e tentou verificar se estava fora de uso. Insiste que não viu nenhuma bala na câmara da arma e que, tragicamente, um tiro foi disparado, atingindo diretamente a cabeça de Daniele e depois o monitor do computador. Daniele morreu na hora. Peguei o fuzil, tirei o carregador e não sei o que aconteceu. Não apertei o gatilho ou nada do tipo. O tiro saiu sozinho. Pensei que não havia bala. O carregador deveria estar vazio. Talvez, na minha ausência, Daniele tenha colocado uma bala na câmara. Imediatamente surgem incoerências em seu depoimento. Primeiro, ele contou ao vizinho que Daniele havia atirado em si mesma acidentalmente. Depois, disse que o fuzil e o carregador estavam longe um do outro no armário. Mais tarde, afirmou que, ao decidir colocar o fuzil no cofre, retirou o carregador, o mesmo carregador que supostamente estava longe do fuzil no armário. Quanto mais é questionado, mais sua versão se torna contraditória. Às vezes, ele esquece detalhes, outras vezes, acrescenta novos. Por fim, ele reconhece que foi ele quem matou sua jovem esposa, mas alega que tudo não passou de um infeliz acidente. Ele se diz devastado e repete incessantemente o quanto a amava. Uma versão que, de imediato, deixa os investigadores perplexos. Os investigadores examinam as roupas de Sklar e consideram suspeito seu comportamento após o incidente. Ele não foi quem chamou o socorro e não há nenhum vestígio de sangue em sua camisa, indicando que ele não tocou em Daniele após o disparo. Ele sequer a segurou nos braços para tentar reanimá-la ou qualquer outra coisa. Em vez disso, guardou o fuzil no cofre, empurrou o carregador para debaixo da cama e jogou o restante da bebida na privada antes de se desfazer das garrafas vazias, jogando-as pela varanda. Logo, os investigadores descobrem que a trajetória da bala não corresponde à sua versão dos fatos. Para eles, parece mais uma execução do que um acidente. Então, decidem interrogá-lo novamente. Sklar muda, mais uma vez, sua versão dos acontecimentos e admite ter apontado a arma para sua esposa e puxado o gatilho de brincadeira, mas jura que estava convencido de que a arma estava descarregada. Ele mantém que tudo não passou de um acidente. Os investigadores começam a questionar a verdadeira natureza do relacionamento entre Sklar e Daniele. Será que a relação deles era tão idílica como Sklar dizia? Eles decidem examinar mais detalhadamente a vida privada do casal em busca de provas de possíveis problemas conjugais. Pois, por trás da imagem de um casal feliz, escondia-se uma realidade muito mais sombria. Enquanto Daniele parecia estar imersa em felicidade, seus amigos não estavam tão convencidos. Para eles, tudo aconteceu rápido demais, muito rápido mesmo. De fato, Michaela, sua melhor amiga, nem sequer teve a chance de conhecer Sklar antes da mudança para Washington. Com o passar dos meses e anos, durante visitas para rever amigos e familiares, Sklar não era bem visto pelos amigos de Daniele.
Eles o achavam distante e notavam que ele não fazia nenhum esforço para criar laços com eles. Eles sentiam que ele exercia uma grande influência sobre a jovem esposa. Embora ela nunca tivesse falado mal dele, não conseguiam evitar uma má impressão. Daniele mantinha contato com eles, ligando frequentemente para Michaela, que vivia uma nova fase da vida, se tornando mãe. Michaela sentia que Skylar não queria incluí-la em sua vida. Ele chegou a proibir Daniele de comparecer ao seu chá de bebê. As duas melhores amigas se falavam regularmente por FaceTime, e Michaela percebia que Daniele parecia bastante estressada, colocando muita pressão sobre si mesma em relação à limpeza da casa, querendo que tudo estivesse sempre perfeito para o retorno do marido. Daniele dizia que a pressão vinha dela mesma, mas Michaela tinha dificuldade em acreditar nisso. Um incidente específico despertou o alerta dos amigos de Daniele de que seu relacionamento com Skylar talvez não fosse tão perfeito. Durante uma discussão, ele quebrou o celular dela. Depois, desculpou-se e comprou um novo imediatamente, mas os amigos ficaram preocupados. Perguntaram a ela se tinha medo dele, e, estranhamente, ela respondeu: só quando ele bebe. Os vizinhos foram interrogados e contaram que o casal brigava com frequência, quase diariamente. Skylar era, na verdade, extremamente ciumento e possessivo. Ele estava convencido de que Daniele o traía com um amigo de escola chamado Jeremy. Os investigadores encontraram uma carta em que ele a acusava de traição. Além do ciúme e da possessividade de Skylar, o casal frequentemente discutia por questões financeiras. Ele reclamava que sua esposa gastava muito dinheiro sem seu consentimento e passou a monitorar as contas da casa. Novos depoimentos logo trouxeram ainda mais dúvidas. No dia seguinte à morte de Daniele, Carrie Fay se apresentou à polícia afirmando ter informações importantes. Ela era esposa de Anthony, o colega militar de Skylar a quem ele havia pedido para comprar álcool para seu retorno. Carrie informou aos investigadores que conhecia o casal havia 2 anos e que Skylar era regularmente violento com Daniele. Para esconder os hematomas, a pobre Daniele usava apenas roupas de mangas longas. Segundo Carrie, Skylar era extremamente controlador, proibindo Daniele de frequentar certos lugares, controlando suas amizades e roupas. Ele também a insultava frequentemente. Carrie mencionou que a relação de Daniele com seu novo chefe poderia ser problemática. Ele era um homem muito atraente, e Daniele não era indiferente ao charme dele, mantendo uma certa distância. Ela explicou que Daniele se recusava a ser amiga do chefe no Facebook para evitar uma reação de Skylar, muito possessivo. Ele não gostava da ideia de que Daniele trabalhasse e parecia disposto a tudo para que ela deixasse o emprego, mas Carrie a incentivava a resistir e a não pedir demissão. Segundo Carrie, Daniele estava radiante com o retorno do marido. Para a ocasião, ela foi às compras e comprou uma lingerie nova. Carrie então revelou que Anthony não havia comprado o álcool para Skylar. Na verdade, Daniele, querendo agradá-lo a qualquer custo, precisou pedir a outra pessoa para conseguir a bebida. Carrie mencionou que Skylar tinha uma queda pelo álcool, bebia muito e organizava frequentemente churrascos em que muitos vinham à sua casa para beber. Ela também mencionou um incidente durante o treinamento, em que Skylar perdeu o controle com outros soldados. Finalmente, Carrie revela que, no dia da tragédia, Skylar estava muito irritado, pois descobriu que Anthony não havia comprado o álcool prometido. Ele se perguntava então quem poderia ter comprado o álcool para Daniele, que não tinha idade legal, talvez outro homem. Carrie se lembra de seu marido lhe dizendo que Skylar tremia de raiva. Daniele havia retomado contato com um amigo do colégio, Jeremy, que também estava estacionado em Fort Lewis. Segundo Carrie, Jeremy e Daniele se encontraram algumas vezes à noite nas últimas semanas. Uma noite, Daniele mandou uma mensagem para Jeremy dizendo: Jeremy está aqui, se você quiser, ele pode te ajudar a levar as coisas das crianças. O marido de Carrie, Anthony, encontrou mensagens mencionando Jeremy e pensou que talvez tivesse contado a Skylar. Para os investigadores, o motivo começa a se desenhar. Skylar poderia ter acreditado que Daniele o traía com seu chefe ou com Jeremy, o que explicaria a carta encontrada. Os policiais decidem interrogar Michael Newton, o chefe de Daniele, e Jeremy, seu antigo colega de escola.
Michael garante que apreciava o profissionalismo de Danielle, mas que nunca houve nada além de uma relação profissional entre eles. Jeremy admite ter visto Danielle algumas vezes, incluindo a quarta-feira anterior ao incidente, mas nega qualquer relação amorosa com ela. Anthony Fais, marido de Carrie, também é interrogado. Ele declara conhecer o casal desde 2013, quando Sklar foi transferido para a base. Eles rapidamente se tornaram amigos, pois ambos eram da Califórnia. Costumavam sair em casal. Ele afirma que Danielle lhes contou que Sklar a havia agredido. No início, ele não acreditou, até que ela enviou uma foto de seu rosto machucado. Ele confrontou Sklar, que negou veementemente, afirmando que Danielle havia sido picada por um inseto. No dia do retorno de Sklar, Anthony conta que ele foi agradecê-lo por ter comprado o álcool. Quando Anthony revelou que não tinha sido ele, Sklar, segundo Anthony, ficou furioso. Rapidamente descobriu que a pessoa que acompanhou Danielle para comprar o álcool era Jeremy, com quem ele já tinha sérias suspeitas de traição. Os investigadores também descobrem que Danielle mantinha um diário, mas ele não foi encontrado na casa do casal. Eles souberam que Danette, mãe de Sklar, pegou o diário. Quando questionada, ela admite tê-lo guardado, pois, segundo ela, continha informações que poderiam ser prejudiciais e infundadas sobre seu filho. Ao entregar o diário aos investigadores, percebem que várias páginas foram arrancadas. Após essas revelações perturbadoras, Sklar é acusado de assassinato em primeiro grau. Os investigadores agora sabem que ele é o autor do tiro fatal em sua esposa. Ele é preso, e a fiança é fixada em $1 milhão. Para pagar a fiança e financiar sua defesa, sua mãe, divorciada, vende tudo que possui: casa, carros, joias, e até contrai empréstimos. Com a fiança paga, Sklar é solto e colocado em prisão domiciliar, aguardando julgamento. Sua mãe se muda da Califórnia para viver com ele em um pequeno apartamento. James Peltier, o antigo vizinho da avó de Danielle, que a considerava como filha, é entrevistado pela mídia. Ele desabafa: assim que soube que ele atirou nela e a matou, não tive nenhuma dúvida de que foi intencional. Quero dizer, quem aponta uma arma para alguém, declarou ele. Por que apontar uma arma para alguém? 1 ano e meio após a tragédia, o julgamento começa. Para a acusação, Sklar era um parceiro abusivo e violento. Ao descobrir que Danielle havia comprado álcool com Jeremy, ele não conseguiu tolerar o que percebia como uma traição e, friamente, planejou matá-la. O promotor apresenta mensagens de texto que comprovam que o casal discutia com frequência. Aqui estão alguns dos SMS trocados pelo casal. Você podia pedir antes de desperdiçar meu dinheiro. Droga, você é realmente uma idiota. Em outra mensagem, Sklar acusa Danielle de sair com Jeremy. Danielle responde: ou você tem inseguranças que precisa resolver, ou não confia em mim quando se trata de sair com Jeremy. Várias pessoas testemunham os abusos que Danielle sofria diariamente. Sklar sobe ao banco para se defender, contando uma versão semelhante à que deu à polícia. Ele afirma que, quando o tiro disparou, gritou o nome de Danielle, o que teria alertado os vizinhos. Diz que, se os vizinhos não tivessem batido na porta, ele teria tirado a própria vida. Quando o promotor pergunta por que ele não tentou chamar socorro ou salvar Danielle, Sklar responde que sabia que ela já estava morta. O promotor o questiona sobre seu consumo de álcool e o fato de ter tentado destruir provas jogando o álcool na privada e as garrafas pela varanda. Acusa-o de querer se livrar de qualquer evidência que ligasse ao crime e de estar mais preocupado com possíveis problemas por consumir álcool antes dos 21 anos do que com a morte de sua esposa. Em seguida, o principal testemunho é chamado: Anthony Fais, colega de exército de Sklar. Ele era quem deveria ter comprado as 2 garrafas de álcool para Sklar naquela noite. Ele conta: cheguei em casa alguns dias antes do resto dos rapazes. Então ele me pediu para comprar o álcool porque não tinha 21 anos. Acontece que não comprei o álcool. Estava muito ocupado e não fiz isso. Ele continua: Danielle estava um pouco preocupada porque precisava do álcool. Sklar queria muito beber, então ela pediu a outros 2 homens que a acompanhassem para comprar o álcool. Um deles era Jeremy.
mas Sklar não sabia disso até que foi agradecer Anthony. Segundo o jovem militar, Sklar ficou furioso ao descobrir que Anthony não havia comprado álcool, pois percebeu que Danielle havia mentido. Ela lhe disse que era Anthony quem tinha trazido as garrafas. Embora Sklar parecesse de bom humor durante a chamada de vídeo entre Danielle e sua amiga Michaela, minutos antes da tragédia, os promotores acreditam que ele estava escondendo sua raiva. Com postura de um soldado bem treinado, ele esperou que ela desligasse o telefone e então atirou na parte de trás de sua cabeça, afirmou a acusação. Para eles, Sklar tinha um conhecimento excelente de armas, muito além de seu treinamento militar, pois já atirava desde os 4 anos de idade e manipulava armas ao longo da adolescência. O promotor argumenta que era improvável que ele cometesse um erro tão básico quanto apontar uma arma para alguém e apertar o gatilho. Segundo o médico legista que examinou a arma do crime, era impossível que o tiro saísse sozinho. Era preciso exercer uma certa pressão para que o disparo acontecesse. Embora Sklar tenha reconhecido ter matado sua esposa, a defesa argumenta que a morte de Danielle foi acidental. Sklar amava profundamente Danielle e nunca foi violento com ela, apresentando várias mensagens afetuosas trocadas pelo casal. A defesa alega que Sklar não tinha razão para matar sua esposa e pede a reclassificação de assassinato em primeiro grau para homicídio culposo. Em 3 de março de 2016, após 7 dias de deliberação, ele é considerado culpado de homicídio culposo, mas inocentado de assassinato em primeiro grau. Para o júri, ele não tinha intenção de matar sua esposa. Foi condenado a 13 anos e meio de prisão e deve ser libertado em 2029. Atualmente, ele ainda está preso. Foi realmente um destino trágico o de Danielle. Com apenas 19 anos, ela já havia enfrentado inúmeras provações, perdendo sucessivamente sua mãe, sua avó e seu pai adotivo. Em busca desesperada por estabilidade e afeto, sua fragilidade fez dela um alvo ideal para um homem controlador e abusivo. Embora Sklar tenha sido inocentado de assassinato premeditado, muitos testemunhos sugerem que ele foi abusivo e violento com a jovem. Desde a adolescência, Danielle buscava suprir sua insegurança emocional através dos relacionamentos e das famílias de seus namorados. Ela procurava a família que nunca teve, por isso, rapidamente começou a chamar a mãe de Sklar de mãe. Seu desejo de se comprometer tão rapidamente se explica por seu histórico de vida. Ela acreditava ter finalmente encontrado o príncipe encantado, mas, ao que tudo indica, acabou caindo nas mãos de um narcisista controlador. Tudo aconteceu muito rápido entre eles. Sklar rapidamente isolou Danielle de seus entes queridos. Em apenas 6 meses, eles se casaram e se mudaram para o outro lado do país, e Danielle nem havia terminado o ensino médio. Segundo os depoimentos, Sklar era controlador. Ele não permitia que ela trabalhasse, queria controlar seus gastos, saídas e roupas, e a rebaixava. Sklar parecia ser um jovem em busca de afeto e inseguro, e, provavelmente, por isso, tudo aconteceu tão rápido para os dois. Por medo de perder Danielle, ou melhor, o controle que exercia sobre ela, ele fez de tudo para afastá-la de seus próximos e selar a união com o casamento. Porém, apesar das aparências, imagino que ele tinha uma baixa autoestima e falta de autoconfiança, como mostra sua necessidade constante de controlar sua jovem esposa. Ele se esforçava para torná-la o mais isolada possível, para ser sua única referência. No entanto, Danielle era uma jovem sociável e cheia de vida, e não podia se resignar a ficar isolada em casa esperando pelo retorno do marido em suas longas ausências. Ela precisava sair e socializar, como qualquer jovem de sua idade. A amizade que ela mantinha com Jeremy não agradava o marido, que, inseguro e desconfiado, se tornou obcecado com Jeremy e com outros homens ao redor de Danielle, como seu chefe, Michael. Diante dessa história sobre a compra de álcool e conhecendo a hostilidade de Sklar em relação a Jeremy, Danielle optou por não contar a ele que foi Jeremy quem comprou a bebida. Infelizmente, a verdade sempre acaba vindo à tona. Em sua paranoia, Sklar quis fazer sua jovem esposa pagar por essa suposta traição. Esse caso levanta várias questões, especialmente sobre a posse de armas de fogo. Sklar e Danielle eram apaixonados por armas e praticavam tiro com frequência. No entanto, mesmo que não tivessem uma arma disponível,
Imagino que Sklar provavelmente encontraria uma forma de matar sua esposa, que estava desprevenida, sentada de costas para ele em frente ao computador. Após 7 dias de deliberação, o júri deu seu veredicto, considerando o ato não como um assassinato premeditado, mas como um acidente. Sklar deve ser libertado em 5 anos, em 2029, aos 35 anos, e terá a chance de refazer sua vida, enquanto a pobre Danielle nunca terá a oportunidade de conhecer a felicidade de ser amada por um homem bom, de formar uma família, de se tornar mãe, que era um de seus maiores sonhos.